E aí, meninos, boa tarde. Espero que estejam bem. Mais uma vez, eu e meu amigo Kratos aqui no fundo, nesse momento, né, com vocês aí bonitinho. Bom, está falando sobre Roma e aí a gente vai corrigir o dever, né, que eu pedi para vocês fazerem no slide passado. Bom, vamos lá, galera. A primeira pergunta, né, eu perguntei como que os etruscos acabaram, né? Resumindo, é basicamente isso. Como que os etruscos conseguiram se tornar reis? E aí a resposta é, eles conseguiram tornar-se reis por meio de alianças com as famílias locais. Está lá no livro de vocês, tá bom? Se vocês procurarem bonitinho, lá na página 152, vocês encontram isso daí. E a segunda pergunta, como que o Senado controlava, né, politicamente o Estado? Bom, o Senado, que era controlado pelos patrícios, aquela piramidezinha que a gente falou, certo? Indicava os reis e limitava o poder desses reis. Portanto, o rei não podia tomar nenhuma decisão política, sei lá, vou invadir a Lombardia. Não podia fazer isso sem o consentimento do Senado, certo? Nós vimos também que a monarquia vai acabar justamente com o último rei etrusco, o Tarquínio. Tarquínio, o Soberbo. Ele é morto pelo Senado, certo? E aí a gente tem o início do que se chama de República Romana. Galera, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, o que é uma república? Queridos, república significa coisa pública. É justamente um antônimo de privado. Ou seja, numa república, tudo pertence a todos, certo? Todo mundo que é cidadão, ele tem responsabilidade sobre o Estado. Nós vivemos numa república, certo? E um grande exemplo de como que vivemos numa república. Quem mantém o Estado somos nós. Nós pagamos impostos, nós financiamos coisas para que as pistas sejam construídas, para que obras públicas sejam construídas. Muitos de vocês já devem ter visto assim, escrito ou naquelas quadras, ou naquelas academias que os idosos geralmente vão, coisas assim, tipo, não destrua esse patrimônio, pois ele também é seu. Ou seja, no estado que se vive uma república, todos os cidadãos têm acesso às coisas. Tudo pertence a nós, ok? Então, Roma passou a ser uma república. Nós vimos que cidadania era uma coisa muito restrita. A cidadania estava na mão dos patrícios. Eles tinham poderes políticos, certo? Enquanto a grande maioria da população, que era a plebe, vivia muito mal e não tinha direito político. Bom, como que era o Senado romano? Lá na página 154 do livro de vocês, tem exatamente aqui, ó, dizendo quais eram os principais cargos da magistratura romana, da República Romana. O cargo mais alto era o cargo de cônsul. Existiam 2 cônsules, eles eram eleitos por 1 ano. Um deles comandava o exército e o outro administrava a cidade e presidia o Senado. Então tinham 2 cônsules. Um que era basicamente um militar e o outro um ser político, certo? Ainda além deles, existiam os pretores. Eram subordinados aos cônsules e responsáveis pela aplicação da justiça. Abaixo dos pretores eu tenho os censores. Eles basicamente contavam a população e classificavam de acordo com suas posses. Por isso que se tem até hoje, quando eu vou fazer o cálculo da sociedade, eu faço o censo, certo? Abaixo deles eu tinha os questores, que cuidavam da arrecadação do imposto, certo? Era a galera que arrecadava os impostos. E os responsáveis pelas despesas públicas, tá precisando construir um aqueduto ligando cidade tal para cidade tal. Quem fazia isso era o questor. E abaixo do questor eu tinha o edil. O edil, basicamente, ele ficava responsável pelo policiamento, pelo abastecimento, pela conservação das ruas, pela organização dos espetáculos públicos. Ele basicamente tinha o controle da cidade, certo? Ele era o cara que estava lá na linha de frente da cidade,
coordenando as coisas, certo? E além também em Roma poderia, caso necessário, ter o ditador, certo? Em Roma, a ditadura ela poderia ocorrer em situações como, por exemplo, que ameaçasse a república. Num caso de ameaça à república, eu poderia escolher, o Senado escolhia um ditador que poderia governar durante 6 meses, certo? Caso de grave ameaça à república, eu tenho uma ditadura. Por exemplo, essa foi uma das coisas apontadas pelos militares em 1964 no Brasil. Um perigo de uma ameaça à nossa república. Portanto, foi instaurada a ditadura. Então, assim era organizado o Senado, certo? Esses eram os principais cargos. Não era só isso, eu tinha além deles, eu tinha a Assembleia das Tribos, eu tinha a Assembleia Centurial, eu tinha a Assembleia da Plebe. Então, assim, eu tinha esses outros cargos, mas minoritários. O Senado era formado basicamente por 300 membros, né? Controlavam o dinheiro público, dirigia a política externa e a guerra, zelava pela religião e pelos interesses da cidade. Era consultado antes de qualquer decisão envolvendo a cidade de Roma. Eu pretendo construir um prédio em Roma. O Senado tinha que saber antes. Não posso construir absolutamente nada sem o consentimento político. Então, tudo passava por eles. Bom, eu acho que fica evidente que os patrícios passaram a ter um poder extremamente exagerado nas suas mãos. Os patrícios passaram a controlar politicamente Roma e apenas eles controlavam politicamente Roma. Era um grupo extremamente privilegiado. E aí nós vimos que a plebe não tinha acesso político. Roma também, a plebe ela não tinha certos direitos como coisas simples, sei lá, se casar um patrício com um plebeu, isso não era permitido por lei, tá? Não era permitido o acesso da plebe a quase nada que tinha controle dos patrícios. E o mais interessante disso tudo é que as leis não eram escritas, elas eram baseadas em costumes. Como, por exemplo, sei lá, uma plebeia, não, uma patrícia, conhecida como, sei lá, Vanessa Mariani. Essa patrícia de famílias tradicionalíssimas, de família tradicionalíssima da Itália, mais próxima ali da região de L'Aquila, se apaixonou perdidamente por um plebeu conhecido como Rafael. Vanessa é louca para se casar com Rafael, não é, Vanessa? É. E o plebeu aqui também é apaixonado por ela. Só que aí o pai dela falava assim, ó, você não vai se casar com Rafael. Mas por quê? Porque as coisas são assim. Não se mistura esse tipo de coisa. A nossa família não pode sujar o nome porque você quer um plebeu. E aí, galera, a gente vai ver uma coisa que é muito interessante e isso vai marcar a sociedade europeia. O conceito de família em Roma era extremamente importante. Porque a família dá o teu sobrenome e te coloca em qual posição social você é. Dependendo de qual família você for, você não tem direito a nada. Dependendo da família que você tem direito a tudo. Então o conceito de família em Roma era extremamente importante e guardado às 7 chaves. Portanto, misturar plebeu com patrício era impossível. Só que aí com o tempo, a plebe, que vivia mal, podia ser escravizada por dívidas, não tinha acesso político, não podia questionar as suas coisas, começa a fazer um quebra-pau em Roma. Então em Roma começa a ter uma disputa muito grande entre patrícios e plebeus. A plebe, grande maioria, sem direito político, sem nada, enquanto
os patrícios com todos os direitos garantidos a eles. Necessitando e percebendo que era necessário controlar os plebeus, os patrícios começaram a, como é que pode se dizer, a conceder algumas coisas. Como, por exemplo, tribunato da plebe. Os plebeus ganharam o direito de eleger um tribuno, que basicamente era um cara que iria defender os interesses da plebe no Senado. Portanto, o tribuno da plebe ele tinha poderes, como por exemplo, olha só, digamos senadores, né, estão votando. Olha só, a gente tem que aumentar em 25% a quantidade de impostos sobre a plebe, que vive lá na região de, sei lá, de Parma. O tribuno da plebe podia falar, não, nada disso, a população lá já está passando fome. Daqui a pouco vocês vão querer escravizar eles por dívidas. Portanto, o plebeu passou a ter uma figura política que o representasse. Isso é muito bom mesmo. Além do mais, em Roma foi criada a Lei das 12 Tábuas. Pela primeira vez a gente vai ter leis escritas em Roma. Basicamente, ele regulava os direitos e deveres de um cidadão. Ou seja, a partir de agora as coisas não são mais baseadas no costume. Ah, porque as coisas sempre foram assim, então vão ser assim. A plebeu sempre foi assim, então não tem como mudar. Essa é a história do mundo. Isso vai deixar de existir. A lei das 12 tábuas vai garantir direitos e deveres da população de Roma. Certos direitos ficaram estabelecidos dentro dessas 12 tábuas, tanto para o plebeu quanto para o patrício. Com o passar do tempo, foi criada a Lei Canuleia. Portanto, a partir da Lei Canuleia, plebeus e patrícios puderam se casar. Agora, Rafael e Vanessa podem se casar. Leis... Minha esposa está falando aí. Não sei se foi felicidade. Apareceu. Vamos lá. Leis licínias. Leis que determinavam que um dos dois cônsules tinha que ser plebeu. Ou seja, olha só que interessante. A lei Licínia Sestia, ela já garante, por exemplo, que o plebeu um dos cônsules tem que ser um plebeu. Uma outra parte dela também excluía, acabava, cancelava a dívida dos plebeus com os patrícios. Escravidão por dívidas, certo? Também é feito na lei Licínia Sestia. Proíbe, então, a escravidão por dívidas e estabelece que um dos cônsules deve ser plebeu. A lei Poetélia, lei que proibiu a escravidão por dívidas. Lei Hortência, permitia que leis fossem aprovadas pela Assembleia da plebe. Assim, as decisões tomadas pelos plebeus e suas assembleias passaram a valer para todos os cidadãos. Bom, a primeira pergunta que eu faço é: essas leis, elas foram boas para os plebeus? Sim. Mas elas também foram boas para os patrícios? Sim. Por quê? Uma das coisas. A lei das 12 tábuas, ela confirmava, agora a partir de agora legitima, como é que pode se dizer, o privilégio do patrício, que foi colocado lá nas leis das 12 tábuas. Os patrícios, como fundadores dessa cidade, têm plenos poderes. Está escrito agora. Além do mais, eu tenho um fato que é muito importante. A plebe parou de se rebelar. Eu não tenho mais uma plebe nervosa. E isso para o patrício é maravilhoso. Eu não tenho mais uma plebe que fica perturbando, exigindo direito político, exigindo isso. Parou. A plebe fica muito mais tranquila. Portanto, ela beneficiou os plebeus, tá bom? E beneficiou também aos patrícios. Mas é também importante a gente ressaltar, tá, galera? Não é porque é plebeu que é pobre. Já tinha plebeu rico. Se a gente retomar e a gente ver quem eram os plebeus, nós vimos que eles eram pequenos agricultores, artesãos ou comerciantes. Algum desses caras pode ficar extremamente rico. Dinheiro não significa poder nesse momento da história. O que significa poder aqui é nome, família, certo? Então,
Muito plebeu rico acabou sendo beneficiado por essas leis. A grande maioria da plebe pobre continuou sofrendo bastante. Bom, beleza. Roma se transforma numa república muito mais organizada do ponto de vista político, e aí Roma também começa a se tornar uma cidade muito grandiosa. Bom, Roma, desde o período da monarquia, na mão dos etruscos, deixou, como eu falei para vocês, deixou de ser uma pequena vila para se tornar uma cidade bastante interessante. Com isso, Roma passou a ter ataques sistemáticos. Na Península Itálica, Roma não é toda a bota ainda. A gente não está falando de Império Romano. Estamos falando de Roma, uma cidadezinha lá na botinha da Península Itálica. Com o passar do tempo, os povos que habitavam a Península Itálica tentavam invadir Roma. Roma conseguia se defender, vencer esses caras. As muralhas construídas pelos etruscos dificultavam a entrada desses povos. Eles acabavam sendo derrotados pelos romanos. Roma então fazia uma coisa: todo povo que ele derrotava, ele acabava anexando seu território. Portanto, a partir de um certo momento, Roma passou a controlar toda a Península Itálica. E nós sabemos que a Península Itálica dá acesso ao Mar Mediterrâneo. E nós vimos que o Mar Mediterrâneo é onde tem fenício carregando coisa, como é que é o nome? Cretense carregando coisa, egípcio. Cara, eu tenho uma porrada de gente navegando por ali e carregando riquezas. Controlar o Mar Mediterrâneo significava controlar riquezas. É nesse momento que vai surgir a ideia de como a Roma sendo a senhora do mundo antigo. Ou seja, ela passa a ter controle sobre tudo. Ela passa a ser a grande cidade, a grande dominadora da antiguidade. Lógico, da antiguidade ocidental. Cartago. Cartago é uma cidade que está ali muito próximo à Sicília. Está no continente africano, certo? Na pontinha do continente africano ali, muito próximo mesmo à região da Península Itálica. Na página 151, tem um mapinha aqui, ó, mostrando, ó. Aqui, ó. Essa parte marronzinha aí, ó, é Cartago do mapa. Cartago era uma cidade fundada por fenícios. Os fenícios, como nós vimos, eles fizeram inúmeras colônias. Cartago era uma delas. E Cartago basicamente tinha o controle do Mar Mediterrâneo. Os romanos chamavam os cartagineses de púnicos, ou puenite, ou fenício. Basicamente isso. E com isso eu vou ter o que se chama as Guerras Púnicas. Foram 3 guerras entre Roma e Cartago. Essas 3 guerras, Roma consegue vencer os cartagineses. E a partir do momento que eles vencem os cartagineses, eles passam a controlar inúmeras colônias que esse povo tinha no Mar Mediterrâneo. A partir daí, Roma começa uma política expansionista fortíssima. Roma toma Cartago, domina o Mar Mediterrâneo e com isso eles passam a dominar todas as riquezas desse local. Os romanos chamavam o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. O mar é nosso, ou nosso mar. E a partir daí eu vou começar a mudar a dinâmica da sociedade romana. Cada vez que Roma controlava um local, ela escravizava as pessoas. Se na monarquia romana a quantidade de escravos era muito pequena, a partir daí eu tenho um aumento considerável do escravismo. E o escravo, ele vai ser utilizado em tudo em Roma. Tudo vocês imaginarem. Além disso, eu tenho uma mudança também nos estratos sociais.
uma classe social passa a ter muita força. Os militares passaram a ter muito poder e muitos desses militares vão ascender, que são os cavaleiros. Esses cavaleiros nada mais são que grupos de homens enriquecidos com comércio, a cobrança de impostos às províncias e os serviços prestados a Roma. Esses caras poderiam pertencer à cavalaria por serem ricos e também essa cavalaria exigia armas, né, e equipamentos muito caros. Esses caras tinham direito para isso, tinham dinheiro para isso, melhor dizendo. E com isso eu tenho um novo grupo social. Eu tenho agora patrícios, eu continuo tendo uma quantidade muito pequena de clientes. Cada vez mais essa classe vai sumir, porque ela vai ser suplantada pelo escravo. Eu vou ter uma nova classe, que são os cavaleiros, uma classe extremamente poderosa. Abaixo eu vou continuar tendo muito plebeu, e abaixo deles um aumento considerável de escravos. Ou seja, essa dinâmica de conquistar territórios e conquistar o mar Mediterrâneo vai transformar economicamente Roma. Roma vai ficar extremamente rica. Socialmente Roma também vai mudar, com o aumento considerável dos escravos e também a ascensão dos cavaleiros. É importante a gente ressaltar, tá, galera? Quem vai ficar rico em Roma, Roma vai ficar muito rica, mas quem vai ficar rico mesmo são os patrícios, tá? E aí Roma vai ter um problema muito sério, que vai ser a questão da terra. O acesso à terra vai ficar bastante complexo. E isso daí a gente vê na próxima aula, tá? Esses escravos vão agir como os plebeus? Vão se rebelar? Sim ou não? Próxima aula a gente também responde isso. Um beijo, meninos, e até mais.